Tá precisando de uma ideia de lanche? Então vem, vamos preparar juntas essa receita? Pastel integral de 2 ingredientes, isso mesmo. Estou usando aqui a farinha de aveia, que é uma farinha integral, e vamos acrescentar sal nela e misturar bem o sal e a farinha de aveia. Essa receita não tem substituições, tá bom? Vou acrescentar em colheradas creme de leite, de caixinha mesmo, e vamos misturar aos poucos até chegar na consistência desejada dessa massa. Coloca bem aos poucos mesmo o creme de leite para não perder o ponto dela e não precisar estar acrescentando mais farinha. Vou colocar mais uma colher, vou misturar bem e aqui vai ter mão na massa. Achei que está num ponto que já dá para misturar com as mãos, então bora lá. Mistura bem até a farinha absorver bem esse creme de leite. Vou dizer que fica muito boa essa receita. Não tá grudando mais na minha mão. Bem sequinha ficou. E a quantidade exata que eu usei de creme de leite eu vou deixar na descrição da receita, tá? Agora vamos abrir essa massa. Eu optei por abrir ela entre 2 sacos plásticos, porque assim eu não preciso estar colocando mais farinha na bancada. E coloca um pouquinho de força aí nesse rolo, tá? Abre bem e deixa na espessura que tu desejar. Eu gosto mais fininho, até para assar mais rápido e ficar bem sequinho. Aqui ela já tá numa espessura boa, de mais ou menos 1/2 centímetro. Eu vou abrir mais uma vez ainda para ficar bem fininha, mas também cuida para não ficar fina demais e rasgar na hora de fechar o pastel. Estou usando um cortadorzinho redondo que eu tenho, ele é pequeno, então eu vou fazer mini pastéis aqui. Pode usar uma tampinha de potinho, o que tu tiver para cortar. Não deixa de fazer por não ter o utensílio igual. As rebarbinhas a gente vai abrir depois para fazer mais pastel. Estou usando aqui de recheio o frango que eu já ensinei a fazer aqui no canal. Para ele ficar um pouquinho mais cremoso, eu misturei um pouco de creme de ricota. Aí ele não fica tão seco. Vamos rechear. Mas lembrando, tá? O recheio tu pode fazer do teu gosto. Presunto com queijo, sabor de pizza, queijo com goiabada. Usa a tua criatividade. Não precisa molhar a bordinha dele para fechar. Eu apertei com as mãos e vou usar o garfo mesmo, para ficar bem pastel mesmo, né? Tem uma gema de ovo aqui que eu diluí num pouquinho de água e vou passar por cima deles para eles ficarem mais coradinhos. Vamos passar em todos e vou usar um pouquinho de semente de gergelim para colocar por cima para dar um charminho no pastel. Pode usar gergelim preto ou branco igual eu estou usando, ou se não tiver também não precisa usar. Vamos levar para assar 30 minutos em forno a 180 graus. E olha que lindos que ficaram. Eu espero que vocês tenham gostado. Faça essa receita e me marca. Olha o pão de queijo! É mentira! Hoje a gente vai fazer um pão de beijo, isso mesmo. Pão de beijo porque não vai queijo, é com batata doce. Já cozinhei minha batata doce em água normal e vou amassar aqui para separar a quantidade necessária para a receita, tá? Pode cozinhar na água, sem sal, não tem problema, porque depois a gente vai adicionar sal aqui na receita. Então, tô separando aqui o que vai ser necessário para essa receita. Pode dobrar a receita também, mas essa quantidade que eu fiz já rendeu bem legal. Foi o suficiente para um cafezão da tarde, tá? Vou amassar aqui no garfo mesmo, de novo, para ficar bem miudinha. Tô fazendo na mão para te mostrar que se tu não tem processador, não tem necessidade, tá? Vou misturar aqui azeite de oliva, porque ele tem um sabor mais marcante, então vai ficar mais gostoso. E tô usando aqui somente orégano de tempero, tá? Orégano e sal. Se tu quiser colocar um tomilho ou algum outro tempero da tua preferência, pode acrescentar. E vamos misturar bem, sempre amassando para não ficar com pedacinhos maiores de batata, tá? Aqui vou acrescentar polvilho azedo. E vocês vão notar que ela vai puxando, né? A batata vai puxando esse polvilho. E aí a água, eu vou deixar ali na quantidade o que eu usei, mas vocês vão ter que sentir a textura da massa, tá? Então a gente vai colocando o quanto baste
para depois conseguir modelar esse pão. Acrescentei aqui o polvilho doce. O polvilho doce é o que deixa a receita puxa-puxa, tá? É o que vai deixar esse pão de queijo com aquela textura de pão de queijo mesmo. E vou colocar mais uma colher aqui de sopa de água. E vou misturar bem. E colocar mais um pouquinho de água, o necessário para a gente pôr a mão na massa e modelar esse pão de queijo. Sem queijo, né? Eu quero saber aqui nos comentários se vocês gostam desse tipo de receita, porque às vezes nem todo mundo come queijo ou tem alguma intolerância. Então é importante vocês deixarem aqui nos comentários para eu saber e trazer outros tipos de receitas assim também, tá? Mas mais lá pra frente eu vou trazer uma receita de pão de queijo com queijo super fácil também. Coloquei mais água e tô amassando aqui. Ela ainda tá se despedaçando conforme eu amasso, né? Então ela tá muito seca. E a gente vai amassando e sentindo a textura e acrescentando água ao necessário, tá? Essa receita não vai ovo, porque o ovo, quando entra no forno, ele deixa a massa em outra textura, então a massa vai ficar num pãozinho, maçudinho mesmo, e não é isso que a gente quer uma textura de pão de queijo, né? E o polvilho traz essa função, e se a gente acrescentar o ovo, já vai mudar a textura dessa massa por dentro depois de assada. Ó, eu te mostrei ali e eu achei ainda que tá quebrando a massa. Então eu trouxe de volta para a vasilha e eu vou amassar mais um pouco e acrescentar mais um pouquinho de água. Vamos modelar, rende bastante e ficou de um tamanho bem legal, tá? Pode pesar para fazer todos do mesmo tamanho. A gente vai levar para assar no forno ou na air fryer para quem tiver, por uns 30 minutos a 180 graus. E não esquece, se tu fizer, me conta aqui nos comentários, eu vou adorar saber. E pode me deixar aqui também tua sugestão de receita pro canal. E olha como fica, que delícia! Gente, fica muito bom. E para ti que acompanhou até o final essa receita, vou te pedir para deixar o teu like. Não esquece de te inscrever no canal, ativar as notificações, compartilha com as amigas, compartilha na tua rede social também, para a gente levar o conteúdo do canal para mais pessoas. Eu conto com vocês